O que me incomoda um pouco é quando esse discurso daqui, ele vira uma parada que é que é a desculpa pra você falar, olha lá o que acontece quando você dá coisa pra pobre. E aí, ó, não adianta dar nada não, porque pobre estraga, então não vamos dar nada pra pobre. Vamos falar um pouquinho aqui sobre uma treta absurda que rolou rolou nas redes sociais, na verdade, né? Que eu acho que isso aqui, em Chique Chique Bahia, ninguém se importou por nada, né? Mas, vamos... Vamos dar uma olhadinha aqui, que é um papo legal, é uma coisa que a gente já fala a respeito aqui, ó. Que é esse daqui, ó. Eu não sei se vocês viram que isso daqui foi um post que viralizou muito nas redes sociais. E eu quero trazer um outro ângulo sobre isso daqui, vamos ver. De tirar o porco da lama, limpar ele, dar banho e ajudá-lo. Mas ele vai voltar para a lama, porque é lá que é o lugar dele. Eu li com reflexão esse e outros comentários nessa publicação aqui a respeito de uma obra de urbanização que aconteceu na cidade de Diadema. É uma comparação entre uma foto de 2019, quando o conjunto habitacional foi entregue, e uma foto de 2025, depois que os moradores fizeram algumas alterações que foram lidas de forma negativa pela população. E a maioria dos comentários que estão aparecendo aqui beiram o determinismo de Aloysio Azevedo, culpando o pobre por conta da construção mal feita. Só que essa visão liberal ignora alguns pontos muito críticos. Primeiro é a falta de fiscalização. É impossível que a prefeitura não tenha notado que essas obras tenham acontecido de forma irregular, porque isso não acontece do dia pra noite. Toda cidade tem um código de obra. Vocês viram isso? Vocês não viram essa fita? Pô, isso aqui foi um bagulho, até Nicolas Ferreira postou isso, o pessoal do MBL postou isso. Isso foi um bagulho que, meu, rolou muito forte, que é o seguinte, é realmente chocante a parada, tá? Foi um conjunto habitacional em Diadema que foi entregue assim em 2019. Você vê aqui tudo meio padronizado, bonitinho, calçada, bibibi, tudo meio padrão. E aí, em coisa de 4 anos, isso daqui é como eles estão hoje. E aí muita gente reclamando da estética, reclamando das casas, falando que a casa foi favelizada, isso foi esse tipo de coisa. Então assim, rolou uma polêmica gigantesca. Você vê os comentários da galera, não são comentários, pô, bizarros, xingando, ofendendo, falando que isso daí é das pessoas, né? Então, enfim, esse é o ponto de onde tá esse rapaz daqui, tá? Obras e tem uma norma de como as casas devem ser construídas. Eu sei disso porque eu trabalho com isso. E para além disso, esse, assim como outros conjuntos habitacionais, foram feitos com dimensões mínimas. Essas casas tinham 5 metros de profundidade e no máximo 6 metros de largura. Para vocês terem dimensão, 5 metros é mais ou menos o comprimento de um carro. A gente está falando de Diadema, que é uma cidade dormitório de São Paulo e que não tem trem. Boa parte dos moradores do local precisam comprar carro para atividades básicas. E essas construções, obviamente, não previram garagem. E é por isso que eu defendo que todo projeto de construção de habitação social tem que ser feito e pensado a partir de muito diálogo com a população. Se não, entre duas uma. Ou ele dá muito errado, ou a população se vê na necessidade de fazer intervenções como essa. E para além disso, na periferia a fiscalização não existe. Não é que o bairro de alto padrão é mais ordenado porque rico tem uma noção melhor do que pobre. É porque lá, se eles descumprirem qualquer legislação do Código de Edificações, vai ter um fiscal no dia seguinte para aplicar uma multa naquela construção. Aqui no Brasil, as prefeituras ainda pensam pequeno com relação à construção de habitação social. O Chile, por exemplo, já superou isso há muito tempo. A habitação social lá, principalmente os conjuntos projetados pelo arquiteto Aravenas, constroem a metade da casa. E a segunda metade fica para o proprietário que receber as chaves daquele imóvel fazer qualquer alteração que ele ache necessário para que o dia a dia dele ali funcione. O brasileiro precisa parar de ter essa visão simplista. E a gente não pode esquecer que mais de 50% de São Paulo, por exemplo, ainda vive na informalidade. Então a gente tem muito que evoluir, não só na legislação urbana, mas no trato que a gente dá para o assunto de habitação social. Acho que tem diversas coisas aqui que a gente pode falar, e acho que tem duas visões pra gente olhar sobre esse tema daqui, tá? Eu não tenho uma resposta fácil quando eu olho isso daqui. Porque eu acho que existem dois problemas muito claros aqui pra mim. Existe um problema público e existe um problema
privado. O que me incomoda um pouco é quando esse discurso daqui, ele vira uma parada que é a desculpa pra você falar, olha lá o que acontece quando você dá coisa pra pobre. E aí, ó, não adianta dar nada não, que pobre estraga, então não vamos dar nada pra pobre. E eu vi um comentário muito legal também, falando uma parada que é importante da gente entender, que é o seguinte, quando a gente vai falar de fiscalização, a gente vai olhar e falar assim, pô, não tem fiscalização, olha o que isso aqui tá fazendo de errado, tal. Mas quando isso acontece em bairro nobre, e acontece muito em São Paulo, de ou o pessoal que mora numa rua fechar a rua, tivemos até uma polêmica uns anos atrás, então se sejam muito novos e não lembram disso, onde alguns habitantes do Ibirapuera, do bairro do Ibirapuera, Moema e arredores, eles simplesmente começaram a fechar ruas. Fechar ruas. Aí você fala, Ed, era uma rua sem saída? Não. Rapaziada botava portão em duas pontas da rua e você não passava mais. Por quê? Porque eles quiseram. Ah, não. A galera saía fazendo isso. Entendeu? Ah, mas e a lei e tal? E a pessoa fala assim, mas... E aí a gente vai entrar na questão da tragédia dos comuns, que é uma coisa que eu já falei muito aqui nesse canal, mas quero falar de novo. A galera simplesmente fechava. Existe aquela rua na Faria Lima que simplesmente um prédio tomou ela. Não sei se vocês já viram essa história. Que existe um canto da Faria Lima que um condomínio tomou uma rua pra eles e fecharam a rua do público. E as pessoas não podiam entrar. Tava sendo usada pra uso privado, uma rua pública. E ainda aconteceu, se não me engano, no meio da pandemia. Foi um puta quebra-pau pra conseguir resolver isso também. E foi tudo feito com jeitinho. Então assim, a gente precisa entender que as regras, né, e a exigência é diferente de um pro outro. Tá? Então se você é fudido, você tá em Diadema, o peso pra você vai ser completamente diferente do que se você tiver no Ibirapuera, no Jardins, você fechar uma rua e você jantar na mesa certa com os lugares certos. Mas qual que é a grande questão aqui? A grande questão aqui é que existem coisas aqui nessa construção daqui que foram feitos pensados para o bem-estar de quem mora lá, mas que foda-se o vizinho, foda-se a pessoa que mora ao redor, foda-se tudo. Então, por exemplo, se você reparar aqui, tem um grama em cada casa. Então você tem uma micro área de drenagem para dia de chuva. Se você olhar aqui, ainda existe uma certa calçada para as pessoas poderem andar. Mesmo que a garagem seja feita aqui em cima, existe uma calçada. Então você tem um espaço aqui para plantar uma árvore, você aqui tem espaço para você ter um verde nesse lugar, para você colocar o lixo. Existe uma série de coisas que foram pensadas aqui, nessa primeira entrega daqui, ó, né? Que foram pensadas pro bem-estar social dessa rua. Pô, se alguém quiser descer daqui até aqui, ela tem calçada pra descer. Se um dia chover, você vai ter uma área pra absorver, né? Nem que seja mínima, mas já faz alguma diferença. Se o cara quiser pôr o lixo, ele tem onde pôr o lixo dele, que não vai precisar ficar no meio da rua. Não vai passar um carro, atropelar o saco de lixo, espalhar o lixo pela rua, entupir uma boca de lobo. Vai carregar o lixo rua abaixo pra entupir lá embaixo. Ou até mesmo furar o pneu do carro. Ou deixar lixo na rua pra uma criança se machucar. Se você for passear com um cachorro, você tem por onde o seu cachorro andar. Existe uma coisa que foi pensada aqui, que ela é pensada justamente nisso, né? Como é que esse espaço daqui se torna um espaço de um bem-estar de todos. Mas, de novo, essa entrega também não contemplava outra coisa que é os desejos e os anseios pessoais de quem tava aqui dentro. Então, por exemplo, pô, você vai ter o seu carrinho vai ficar parado lá de fora da casa? Porque não dá pra parar na rua aqui. Você vê que o pessoal já tá parando na calçada. Eles vão parar aonde? Pô, eles vão ter que parar na calçada. Eles vão ter que parar aqui. Então o que o cara vai fazer? Pô, construir uma garagem. Aqui, ó. Olha como era, que era uma favela. Olha como foi entregue e olha como ficou. Só que assim, essa casa daqui, que a galera tá criticando, que é de favelização, isso daqui é a condição de boa parte do brasileiro. Primeiro que essa obra não tá terminada, né? Se a gente for parar pra ver, eles ainda estão, eu acho aqui, que ainda estão construindo. Mas numa grande essência aqui, essa é a coisa mais brasileira do mundo, que é o cara pensa no bem-estar dele. A gente não tem essa educação do olhar. O cara quer o quê? Ele quer um espaço onde ele esteja seguro. Então o carrinho dele tá seguro dentro da garagem, ele agora construiu uma laje, ele expandiu. Então, pô, eu tenho aqui 2 andares, pô, dá pra fazer 3 se eu tiver uma lajezinha. Eu consigo ter aqui em cima um lugar pra eu fazer um churrasquinho, pra eu poder trombar meus amigos. Pô, que é o que o brasileiro quer, uma área de convivência, né?
Brasileiro é um povo que adora ter um jantar, juntar a família, fazer um churrasquinho, conversar. E você vai ver aqui, ó, que não foi uma casa que fez, foram todas. Então foi um desejo sério. E essa foto aqui ainda é muito injusta. Porque se você olhar aqui, essas casas daqui estão muito mais arrumadinhas do que essas daqui. Mas tudo bem, isso ainda não vem ao ponto. O ponto é, a gente não tem um pensamento muito grande de como que o nosso espaço pode afetar o nosso vizinho, nossa sociedade. Isso é uma coisa que não existe. Cara, gente, pode falar o que você quiser, do bairro que você quiser. A galera não tá nem aí. Nem aí. Se perguntar, pô, se eu descer aqui na Vila Prudente, perguntar pra galera do prédio, pô, vocês se importam como é que tá a pracinha aqui que tem atrás na rua da casa de vocês? O cara do condomínio vai falar, eu quero que a praça se foda. A praça só tem cracudo. Quando muitas vezes a praça é justamente o lugar onde as famílias que moram em casa têm pra levar o filho pra brincar, onde tem ginástica laboral pra velhinho, onde o pessoal leva o cachorro pra passear. E é só você olhar, né? Eu já fui vizinho de prédio e assim, é o maior desastre. Essa é uma coisa que é pra você morrer. É você ter uma casa numa rua onde tem um monte de prédio. Cara, os caras descem pra levar o cachorro pra passear, o cachorro caga na rua. Os caras não levam saquinho, o cachorro mija, caga, suja a rua inteira. Porque pra ele que mora no condomínio, o que importa é o condomínio dele. Porque lá ele paga o condomínio dele, tem um cara que limpa, tem um zelador, tem tudo. Os caras cuidam do espaço deles. O que é da rua, o que é de fora, ele quer que se foda. Então você vai cagar na sua casa, vai cagar onde for, o cara não tá nem aí. Então isso existe do mais pobre ou mais rico brasileiro, esse sentimento de foda-se. Vai pra Alphaville, vou dar um exemplo pra vocês agora, ó. Tô dando exemplo de todas as classes sociais. Vai pra Alphaville e vê se é tranquilo você ir de um ponto de ônibus. Ó, é uma continha básica, assim, ó. Se eu quisesse ir de transporte público pra Alphaville, se eu precisasse ir de metrô e depois pegar um ônibus e ir até um condomínio, como é que seria esse trajeto? Cara, você vai pra Alphaville e você vê às vezes, sei lá, meio-dia, 1 da tarde, um puta numa lua, sol, assim, ó, torando. 2 sol pra cada pessoa. E você vê o pessoal que trabalha em limpeza, trabalha na parte de manutenção, de segurança dos condomínios, passando num puta de um sol. Numa calçada longa, longe dos pontos. Longe, longe. Sem árvore, sem sombrinha, pontos sem sol. Isso é muito comum, a gente não pensa no bem-estar social. Dentro dos condomínios, o luxo. Na rua, o lixo. Foda-se, o que vai acontecer com quem estiver lá fora é problema deles. Exatamente aqui a mesma coisa. Ah, e se meu vizinho quiser passear com o cachorro? Foda-se. Ah, e se tiver uma senhora de idade precisando descer essa rua daqui? Foda-se. Se tiver um cego tentando descer isso daqui? Foda-se. E se eu precisar pôr o meu lixo, esse lixo aqui vai ficar onde? Esse lixo aqui vai ficar na rua. Esse lixo aqui vai ficar na rua, tá? Isso aqui, eu não vi o que tem do outro lado. Provavelmente é uma outra rua aqui, ó. O povo aqui é obrigado a descer na rua. Então aqui é muito um caso muito claro pra mim dessa coisa que a gente faz. E assim, aqui as pessoas são apinhadas, né? Aqui é falta de estrutura, é falta de ter onde pôr as coisas. Então o cara desce, joga o lixo num canto, o lixo fica acumulado, o caminhão de lixo não passa. A prefeitura não passa, a limpeza não passa. Essa desorganização de fio, cada um cuida do seu fio. O pessoal das telecoms também faz cada coisa do seu jeito. Não existe uma fiscalização, não existe aterramento, não existe necessidade nenhuma de organização. Então isso aqui é a falta desse cuidado, dessa educação do olhar, dessa coisa do a gente se preocupar do como o meu ambiente, como minha casa afeta os meus vizinhos. E aí se você falar qualquer coisa, e gente, é muito papo sério aqui, falar qualquer coisa pra qualquer um aqui, o cara fala, mas é minha casa. Pau no seu cu. A minha casa é minha casa, eu cuido da minha casa. Foda-se como minha casa vai afetar a rua. E aí também é uma falta de fiscalização que não chega aí. Isso é o maior conceito de tragédia dos comuns, né? Porque assim, ao ter esse tanto de asfalto, de concreto, de coisa impermeável, como é que fica a água da chuva? Ao ter esse tanto de não ter onde pôr o lixo, pra onde vai o lixo? Como é que é o calor aqui? Eu aposto que é quente aqui, aposto que é muito quente. Apesar que tem umas árvores ali, deve ter um bosque atrás aqui, ó. Nesse cantinho daqui. Mas eu aposto que é muito quente aqui. Já essa rapaziada vai precisar pôr um ar-condicionado. Vai precisar puxar um fio 220. Já a fiarada começa a virar uma zona. Se precisar passar um caminhão aqui, fudeu a rua inteira. Enfim. E outra, né? O brasileiro, ele assim, a partir do momento que ele se bota numa casa, ele se protege do exterior, né? Porque pra gente o exterior, ele é ruim, né? Ele é agressivo, a gente tem medo do que acontece do lado de fora da nossa casa. Pra ele tá tudo bem. Ele não vai pôr um reboco aqui, ele não vai pintar, ele não vai pôr um rejunte, ele não vai fazer uma decoração, não. Porque a casa dele é funcional, a casa dele tá de pé.
E se a casa dele tá de pé, pra ele já basta. Será que ele vai botar pedrinha na parede, vai subir? Olha o cano de água aqui, gente. Esse cano de água pra mim é muito, muito exemplar. Olha o cano de água como desce. É que assim, o cara ainda teve o cuidado de botar um telhadinho aqui, ó. Mas que é pra proteger o portão, tá? Mas esse cano d'água daqui, ó. Isso aqui cai na cabeça de quem tá passando na rua. Isso aqui num dia de chuva... Cara, essa casa é essa. A rua daqui num dia de chuva vira um tobogã, né? E essa aqui é a parada, assim, a gente não tem essa educação. Não só em favela, mas como em toda a nossa sociedade, de se preocupar com o que é o nosso bairro. Ó, solo impermeável, lixo entupindo os ralos, sem árvore local, uma chuva leve alaga tudo e cai tudo. Então, assim, é uma parada que a gente precisa entender que, assim, pô, essas reformas, elas fazem sentido pra necessidade do cara, o cara necessita disso, isso não foi contemplado no projeto inicial, então isso precisa ser destacado. Ao mesmo passo também que a gente não tem essa preocupação com o nosso bairro, com a nossa rua, com o mundo que a gente vive. Pô, quantas vezes passei no passeio e tinha que ir pra pista pra não se molhar. Pô, normal. Normal. Isso daí é normal. E aí, é uma parada que, assim, isso é em todas as esferas da lei, né? Pô, o Neymar tava construindo bagulho lá irregular, de qualquer jeito, e foi embora. Existe um monte de casos que a gente vai ver de pessoas ricas, de pessoas pobres, de pessoas de várias classes fazendo isso, e a gente, no geral, a gente não se importa. A gente não se importa com o ambiente que a gente vive. Lembra quando eu falei daquele caso das árvores? Que existe um estudo real de que mostra que quanto menos árvores numa cidade, pior é a qualidade de vida, né? Então, quanto menos árvore, quanto menos arborização tiver num bairro, pior é a qualidade de vida daquele bairro, daquelas pessoas. Então, mano, e aí você vai ver quantas pessoas você não conhece que cortam a árvore, arrancam a árvore. Conta o caso da minha própria mãe, que arrancou uma árvore dela, né? Do jardim da casa dela, que era uma árvore animal. E aí, esse daí é o bem-estar, assim, o próprio bairro da Moca é um bairro que tá sendo completamente desarborizado, porque, vai subir o prédio, derruba um bosque, derruba tudo. Então, assim, a gente não se preocupa com o outro. A gente vai construir condomínios com muros gigantescos que tiram completamente a segurança dos nossos vizinhos, mas eu tô seguro dentro do meu condomínio, pau no cu dos meus vizinhos. Existe uma região ali, eu falo da Moca que é onde eu moro, existe uma região do Juventus, que, gente, é o Walking Dead. Existe uma região do Juventus, que é quando você vai ali do... Quem já foi lá vai saber o que eu tô falando. Que é quem vai ali do Juventus, da entrada social do Juventus, vai descer aquela rua, vai passar por uma escola pública, vai virar onde tem a churrascaria. Tem vários condomínios que na época eram os condomínios de luxo, né? Da época dos anos 90 e tal. Só que os caras fizeram, construindo condomínios que são os paredões. Emparedaram. Então tem ruas que são a parte de trás de 4 prédios. Isso aí tem umas 2, 3 ruas que são assim, que é só paredão, não tem nada. Então é tudo os muros pichados, lixo. Walking Dead, ninguém anda lá, os caras não devem nem passear com cachorro por ali. Por quê? Porque, preciso da segurança do meu condomínio. A segurança do meu condomínio vai acabar tornando insegura a rua ao redor? A partir do momento que eu entrei no meu condomínio, eu quero que minha rua exploda. E é isso, a gente não tá nem aí pro bem-estar social. A gente não tá nem aí pro impacto que uma construção causa. A gente não tá nem aí pro como uma arquitetura pode infligir danos pros outros. Isso é da favela até o geral. Então essa questão da favelização, eu acho que nesse caso ele não se encaixa esse papo, porque assim, acho que tem outras questões mais importantes. A gente pode falar, por exemplo, das favelas que estão crescendo de novo na beira da Marginal. E isso daí tá acontecendo em Pinheiros, favela. A gente pode falar das favelas do Glicério, que também tá acontecendo. Aí eu acho que é um bagulho que é pesado mesmo. Se tá andando no Glicério hoje, tem favela de casa de MDF na rua. MDF. Mas enfim, né? Isso é um papo muito complexo, né? Isso daí, isso é uma questão de reeducar uma... Cara, a gente vai ter que reeducar uma geração inteira pra gente resolver esse problema. Vai ter que lidar com um bando de velho que tem um pensamento errado, um pensamento antiquado, e reeducar uma geração inteira pra gente conseguir mudar isso. Porque até então, mano, a gente vai continuar construindo, e se eu estiver saindo bem, e todo mundo ao meu redor se fuder, foda-se.
Foda-se, porque eu tô vendo minha TV de boa. Você tá andando na rua inseguro, você tá alagando, tá sendo levado pela chuva, aí é problema teu. Roberto Borba mandou uma braba aqui. Não sei se já comentou, mas viu a lei sancionada pelo Ricardo Nunes que permite a venda de vias públicas na cidade de São Paulo? Inacreditável. É inacreditável. Isso aqui realmente é inacreditável. O Ricardo Nunes sancionou uma lei que permite São Paulo fazer leilões de ruas e áreas públicas. Isso aqui é inacreditável. É inacreditável. Primeiro eu já quero começar aqui a partir de uma opinião minha, tá? Que hoje a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo passam por um problema enorme, que temos governadores e prefeitos há anos que governam para construtoras imobiliárias. A gente não tem uma gestão de estado e uma gestão de prefeitura pensada para o morador, para a cidade, mas sim pensada em construção. São Paulo é um canteiro de obras, ponto. São Paulo é vista como um canteiro de obras e um lugar da especulação imobiliária. Ponto. São Paulo não é uma cidade. São Paulo é um lugar onde pessoas que vendem imóveis podem ganhar dinheiro. É isso. Essa é a única coisa que é vista. Então não é pensado com a melhoria do transporte público, não é melhorada a melhoria da qualidade de vida, é pensado como quem vive de imóvel pode ganhar mais dinheiro. E aí vem essa questão daqui do como quem vive de imóvel agora pode ganhar dinheiro com uma rua. São 10 itens dentro da lei publicada, uma análise técnica, lembrando que é uma autorização para alienação, não quer dizer que isso é obrigatório. A Câmara autoriza o Executivo a realizar a alienação e dar continuidade nesse processo. Todos os casos que a gente sancionou é porque existe interesse público e não existe nada que seja prejudicial. Tá bom. Ah, ufa! Nossa, jamais que um prefeito faria mal para a população, né? Entre os locais que fazem parte da medida e possivelmente serão comprados por uma incorporadora que já adquiriu imóveis no entorno estão terrenos numa viela na Alameda Lorena, localizada nos Jardins, bairro 9 de São Paulo, uma passagem pela rua Pamplona. Segundo o prefeito, a viela foi avaliada em 25 milhões. Agora a área fica à disposição. Pode ser que o empreendedor não tenha mais interesse. Ah, vai se fuder, né? Que hoje pra gente não tem uso. Vai se fuder, né? No documento publicado, além do terreno Jardins, a medida também permite a concessão de áreas como Rua Queira Nakamura, em Guaianazes, destinada à construção de 720 para terreno na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Aqui é importantíssimo isso daqui. Avenida Cônego José Salamon autoriza a concessão do uso da área para um instituto de basquete para realização de atividades esportivas. Então vamos ver isso aqui, ó. Qual que é a grande parada aqui? Comprar para colocar um pedágio. Assim, qual que é a ideia geral disso daqui? É privatizar as ruas, fechar e transformar em condomínio. Basicamente é isso, né? A gente teve há pouco tempo um pouco tempo eu tô sendo um pouco justo, assim, já faz bastante tempo, né? Um problema em São Paulo, acho que eu tinha uns 15 anos, então faz uns 20 e poucos anos. Algumas ruas na região do Jardins, do Ibirapuera e outros bairros começaram a fazer uma parada que era o quê? Colocar cancelas nas ruas. Então, eles fechavam as ruas com portões, com cancelas, então as pessoas não podiam entrar na rua. E aí a prefeitura foi, e obviamente eles não fechavam, o que eu tô falando não eram ruas, algumas eram ruas sem saídas, aí tudo bem, né, entre aspas, e outras não, outras eram ruas com saída. Então o cara fazia o quê? Fechava a rua daqui, fechava a porta daqui, você não podia mais passar por essa rua. E simplesmente fechava a rua. Você não passa mais por essa rua, porque todos os moradores fechavam entre eles, bancavam fechar as cancelas e você não conseguia mais passar por esse espaço. E aí simplesmente você tornava aquele espaço um espaço privado no meio da cidade. É a condominização de São Paulo. Porque assim, você criar um condomínio é você comprar um terreno, né? E aí você constrói dentro daquele terreno. Agora o que eles estão querendo fazer? Comprar uma rua inteira e aquela via agora se torna privada. Isso é perigoso, de certa forma, porque isso vai transformando a São Paulo, que já é uma cidade que está cada vez mais condominizada, uma cidade menos pública. Porque assim, qual que é o primeiro argumento que eu já sei que a galera aqui nos comentários vai vir falar? Né, porque São Paulo é perigoso, não gostou, não mora, não sei o quê, porque não sei o quê. Porque a pessoa quer segurança, quer não sei o quê, é mais seguro, é mais assim, é mais seguro. A gente sabe que é mais seguro. Mas, eu não sei se você se ligou, que a prefeitura não faz nada. E o governo do estado não fazem nada. Ou não estão fazendo nada para tornar a cidade mais segura. E o governo federal não faz nada para tornar o estado mais seguro.
Não é que nós estamos tornando o Estado mais seguro, as coisas mais seguras, e isso está acontecendo. Não. Nada está sendo feito para tornar as ruas mais seguras. E estamos criando mais condomínios justamente pelo sentimento de insegurança. Então, será que esse sentimento de insegurança, de certa forma, não é uma maneira de jogar as pessoas para dentro desses condomínios? Será que não é um jeito de falar assim, ó, aqui não tá legal, ó, mas se tivesse rua privada, ó, se isso aqui fosse não sei o quê, se tivesse crachá, se tivesse não sei o quê, isso vai tirando uma parada que é uma responsabilidade pública e do Estado, que é a manutenção da segurança e do bem-estar nas ruas da cidade, da capital e de qualquer cidade. Pô, uma prefeitura, ela tem que cuidar do bem-estar da sua população nas ruas, das ruas. A rua é uma obrigação da prefeitura. Como é que é aquela calçada? Como é que é aquele espaço? Como é que é aquela segurança? Como é que é a arborização daquele lugar? Como é que as pessoas passeiam? Tem espaço pro cachorro, pra velhinha andar? Essa que tem que ser a preocupação de uma prefeitura. Só que quando você terceiriza isso, e é uma questão que muitos governos têm feito, é tirar deles a responsabilidade de cuidar das ruas. Tira-se deles a responsabilidade de cuidar das ruas. A gente não se preocupa mais com a rua. Joga ali, ó. Agora é a Cirela que vai cuidar aqui dessa rua. Agora você vai pegar aqui a rua Cirela Rebouças, quem cuida é eles. É tipo assim, e pra onde tá indo o meu imposto? Pra onde tá indo o meu IPTU? Então, peraí, eu pago um IPTU nessa cidade e você leilou as ruas que a gente tem aqui? Pra que eu tô pagando IPTU, então? É pra quê? Não é seguro sair de casa? É uma merda o transporte público e você tá vendendo? Então me abre mão de pagar esse IPTU, caralho. Tô pagando imposto pra quê? Sabe, essa é a parada, assim, a questão da especulação de São Paulo, ela é bizarra. Porque ela empurra as pessoas pra dentro de prédio, empurra as pessoas pra dentro de apartamento, empurra as pessoas dos bairros, empurra as pessoas fora dos centros, especula bairro, torna os preços caros, faz a especulação, faz preço de aluguel, destrói comércio. Pô, o desespero que é pra um comerciante. Pô, pensa que é o desespero pra um comerciante agora, que tinha um comercinho popular dele, que ele pagava R$800 no aluguel, R$1.000 no aluguel, num bairro que do dia pra noite o aluguel subiu pra 1.500. Porque o bairro valorizou. Fudeu, tá ligado? A gente tá perdendo, irmão, a nossa cidade, velho. A gente tá perdendo a nossa cidade. Quando foi, eu quero assim, fale pra mim assim, quando foi a última mudança de São Paulo que você olhou, onde a prefeitura ou o governo fizeram uma parada que você olha e fala assim, porra, isso aqui tornou a cidade um lugar melhor de viver. Qual foi a última grande coisa, assim, que fala assim, pô, essa mudança, essa obra, essa lei, essa... Cara, é tudo pensado em, porra, é bizarro, assim, parece que a função do prefeito é trabalhar pro sindicato dos corretores de imóveis de São Paulo, é isso. Pro CREA. Parece que o prefeito, ele tem uma função, como é que eu trabalho pra rapaziada ganhar dinheiro subindo prédio. É isso. E você vê regiões com trânsito lotado, que não melhora. Você vê regiões com crime, que não melhora. Você vê regiões, falta de parques. Aí tudo terceiriza. Então, tipo assim, esse aqui, parque aqui, ó, mas jogamos a mão, terceirizamos aqui, esse parque tá aqui, ó. Privatizamos esse parque aqui, agora vai melhorar. Tipo, caralho, mas é só isso a solução? É só essa que a gente tem? A única solução que a prefeitura tem é privatizar. Privatiza. Não tem mais nada. Então por que ganha toda essa grana? Então é isso, gente. A gente vive um grande condomínio, velho. São Paulo tá virando um grandíssimo de um condomínio. Isso daí também é bizarro, sabe? E é uma tristeza que, assim... a pessoa que vai buscar segurança... Eu entendo a pessoa buscar segurança de uma rua privada, de uma rua fechada. Sabe? Uma rua onde ele possa pegar o cachorro dele, o filho dele, brincar na rua e voltar... Eu entendo o cara buscar isso, faz sentido o cara buscar isso. O cara, pô, eu quero ter uma rua onde meu filho possa jogar uma bola na frente da rua e não ter medo de ser roubado, de ser assaltado. Só que sabe quem vai ter direito a isso? Milionário! Quem vai ter dinheiro a isso é quem vai poder pagar muito caro por isso. Não vai ser o pobre que vai ter dinheiro a isso. Quem vai ter dinheiro a isso é quem vai poder pagar o condomínio, sendo que essa porra era pra ser um direito nosso de viver nessa cidade. Não são todas as ruas que vão ter direito das pessoas poder jogar a sua bolinha na rua, a poder caminhar na rua com o seu cachorrinho à noite, sua esposa poder sair com a sua Yorkshire na rua e voltar sem o medo de ser roubada, estuprada, assaltada, esfaqueada, perder a aliança de casamento. Quem vai poder fazer isso é quem vai poder pagar.
Então esse tipo de medida não é uma medida, nossa, São Paulo se tornou mais segura. Não, São Paulo se tornou mais segura para um núcleo exclusivo de pessoas que vai poder pagar um condomínio de luxo. E o resto das pessoas que moram nessa capital, que movimentam essa cidade, são cada vez mais escanteadas, jogadas cada vez mais para fora dos bairros, onde o preço fica cada vez mais caro e você tá aqui pra quê? Pra trabalhar. O seu único direito em São Paulo é você ir trabalhar e dormir. Você vai pra casa, dorme, volta pro trabalho, depois volta pra casa, dorme, volta pro trabalho. Qualquer coisa nesse interim não é responsabilidade da prefeitura. Parque, segurança pública, via, cultura, nada disso é da prefeitura. Terceirize-se a segurança, terceirize-se o lazer. O Parque do Paulistano virou shopping. Não existe justificativa plausível para você querer privatizar ruas. E começa assim. Quanto tempo pra se não passar essa pra começarem a privatizar? Mano, várias vielas, assim. Mano, assim, todas as vilas vão embora. Todas as vilas, pá. Vão levar todas as vilas embora. Blá, blá, blá. Aí de vila vão pegar rua que não tem, sabe, ruazinha que passa, assim, tem 2 avenidas e tem uma rua que passa aqui, vão pegando essas. Pá, 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 pá. E vai tirando o direito de ir e vir, porque mesmo assim essas ruas ainda é fluxo, cara. Eu tenho o direito de andar pela cidade. Ou deveria ter o direito de andar pela cidade. Sabe? Enfim. Essa merda daí, mano. E aí quando eu critico o Ricardo Nunes, é comunista, né? Ah, se fuder, mano. Eu vou fazer aqui um pronunciamento. Na verdade, eu quero trocar uma ideia sobre verticalização. Essa semana eu soltei um vídeo que ele fez relativo barulho no meu canal, que é um vídeo falando sobre a Vila Mariana e a verticalização que está acontecendo aqui em São Paulo, né? Então aqui a gente tá falando um pouquinho sobre o fim da Mariana, a crise da Vila Mariana, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre a privatização de algumas ruas, essa é uma parada que eu falo bastante, principalmente aqui no bairro da Moca, que tem passado por isso. E esse vídeo daqui, ele gerou muitos comentários, tá? A gente tem 643 comentários, dá pra vocês verem aqui. Nem todos estão dentro do bom tom, nem todos estão na linha da bola. Muita gente xingando, muita gente falando absurdo, algumas pessoas falando coisas legais, civilizadas, outros falando absurdos. E muita gente falando, porra, esse papo de defender bairro, você é contra a verticalização, isso é um papo elitista, você é contra pobre, estão verticalizando a Vila Mariana, e isso é ótimo porque a periferia agora vai poder morar perto do centro. E eu, ao ler esse comentário, eu fico um pouco impressionado, assim, com algumas coisas sobre a verticalização, não só da Vila Mariana, mas de muitos bairros que acontecem em São Paulo, que as pessoas parecem às vezes estar um pouco desligadas da realidade. O processo que está acontecendo agora na Vila Mariana de derrubarem casas e construírem prédios e verticalizarem eles, né? Criar mais prédios, onde tinha uma casinha você destrói ele, onde tinha 4, 5 casas você constrói um edifício. Tecnicamente, no papel, você pensaria, pô, isso daqui a gente vai aumentar o número de moradias por metro quadrado, a gente vai deixar mais fácil para a região morar, para o pessoal morar na região, né? Belinha, para. Vai ficar mais fácil pro pessoal morar na região, vai ficar mais acessível, vai ficar mais barato. É um bairro que ele é muito perto do centro, muito perto de metrô, de vias muito movimentadas. Então, pô, perfeito, né? Quem mora na periferia vai poder olhar e falar agora, pô, eu tô aqui em São Miguel e vou poder morar aqui na Vila Mariana porque vai ter mais opções de moradia. Onde antes tinham 100 casas, agora tem 1000 apartamentos, vamos supor. Porém, essas pessoas que vão por esse argumento, tem pessoas que me chamam até mesmo de elitista, né? Falam, você é elitista, tá querendo aí, né, manter a Vila Mariana apenas pros ricos e os pobres e tal. Vocês são burro? Desculpa. Porque assim, não é como se o metro quadrado na Vila Mariana tivesse ficando mais barato com o tempo, tá, filho? Pelo contrário. O metro quadrado, ele tem só aumentado. Inclusive, o metro quadrado em São Paulo, ele aumentou muito mais do que a inflação nos últimos anos. Então a gente tá falando aqui de uma parada que, assim, não é que tá ficando mais acessível, que nem deveria ser. Pelo contrário, estão verticalizando e cada vez mais fica mais caro. Então, assim, constroem mais moradias, tornam um bairro mais do hype, ele fica mais valorizado e fica mais caro ainda. O metro quadrado no Vila Mariana, ele vai de 11 a 14 mil reais. A gente chegou a ter, ó, pra você ter uma ideia, a gente chegou a ter uma valorização de quase, deixa eu achar aqui o valor,
A gente chegou a ter um aumento, eu não vou ter esse dado aqui, não consegui achar ele, mas a gente teve um aumento no metro quadrado de São Paulo que foi acima da inflação. Então assim, não está ficando mais barato. Ponto. Não tá ficando mais barato. E a verticalização que vem de São Paulo, ela torna mais especulativa. Então quanto mais se verticaliza um bairro, mais caro ele fica. Então assim, verticalizaram a Moca. A Moca ficou mais barata do que era antes pra morar? Pelo contrário, ficou mais cara ainda. Então você tem mais opções pra morar? Sim. Está mais barato? Não. É diferente. Ah, pô, se antes eu tinha 100 casinhas pra morar, agora eu tenho 1.000. Legal. Legal, isso é legal. Isso vai tornar mais fácil pra mim? Não, porque ainda vai ser mais caro e pelo contrário, vai ficar aumentando mais ainda. Mais ainda. E isso vai ficando cada vez mais caro, cada vez mais caro, cada vez mais caro. Porque quanto mais no hype está o bairro, mais caro ele vai ficando. Então se é o bairro da moda, mais pessoas querem mudar, então a gente pode aumentar o valor. E aí já é, vixe, o MDA chegou na live. Fudeu. Então assim, o preço, ele não fica mais barato. Ponto. Ponto. Então se a gente tá falando, achando aqui, porque vai verticalizar, vai tornar mais acessível para as pessoas, não vai. Pelo contrário, o que a gente acaba tendo é uma gentrificação do bairro. Por quê? Pensa só, Vila Mariana começa a entrar no hype. Quem morava de aluguel naquele bairro, ou quem tinha um negócio ali de aluguel, com o aumento do metro quadrado, ele é jogado pra fora do bairro. Então todo pequeno comerciante, dono de restaurante, o cara que mora de aluguel, vai ficando tão caro que vai ficando insustentável pra ele. Então ali, pô, vai ficar mais acessível? Não vai. O pobre, ele só vai morar se abrir um edifício de Minha Casa Minha Vida. Na Moca, o cara só vai vir morar na Moca se tiver o prédio de Minha Casa Minha Vida. Então se não tiver o Minha Casa Minha Vida, fudeu pro cara. O cara vai morar onde? Não vai ter onde morar. Por quê? Porque o metro quadrado aqui é caríssimo. Então, ficou mais acessível. Não ficou mais acessível. Pelo contrário, ficou mais difícil. E quem antes ainda tinha a possibilidade de morar aqui, ou quem tinha a possibilidade de estar aqui, empreendendo, tendo um negócio, quem mais se beneficiaria, acaba não podendo se beneficiar disso, porque o metro quadrado vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e o pequeno comerciante que ia olhar e falar assim, pô, isso aqui seria legal pra mim, não consegue suprir isso. Por quê? Ele não consegue pagar pra ele estar lá. Tem um cara que tem uma doceria aqui perto da minha casa, que eu sempre converso com ele. E ele tava conversando comigo que ele tinha pensado em ir pra Vila Mariana. Quando ele viu o valor do metro quadrado da Vila Mariana, ele virou e falou assim, mano, não dá pra pagar. Ele falou, cara, eu queria ir pra Vila Mariana, mas infelizmente eu não consigo pagar a Vila Mariana. E aí, beleza. Então, vai ser mais acessível? Não vai. Vai ser mais barato? Não vai. Já vamos com essa. Vai expulsar pobre? Vai. Ponto. Porque muitos dos apartamentos que vão construindo, ou eles são apartamentos extremamente, tipo, 30 metros quadrados, 40 metros quadrados por preços absurdos, de novo, especulação, ou são edifícios de luxo. Não é incomum você andar pra Vila Mariana e ver, né, 10 andares de 200 metros quadrados. A verticalização tá tornando mais fácil para as pessoas morarem. Não tá. E aí a gente vai falar do maior problema da verticalização, que é a parada que as pessoas não falam. E aí a galera veio encher o saco, xingar, reclamar, e é uma parada que as pessoas não se ligam. Eu não me importo com o clima de bairro, destruam-se todas as casas, construam prédios, deem mais moradia, o passado, foda-se o passado, tem que mirar pro futuro. Pô, beleza, pode ser. Vamos pensar o seguinte... Não adianta nada tu construir uma rua que tem uma via pra ir e outra pra voltar, 50 prédios, você não tem como esses carros transitarem por lá. É o caso da Moca. Você tinha ruas na Moca que elas eram transitáveis e não eram transitáveis. Não são mais transitáveis por causa de trânsito. Você tem hoje trânsito dentro da Moca. Por quê? Porque construiu um monte de prédio em um monte de rua que não dava acesso. Ou até construíram em avenidas, em lugares que, pô, consegue escoar, mas os arredores não. Então tu tem pequenas ruazinhas da Moca, que antes eram ruazinhas que eram tranquilas, hoje completamente entupidas de trânsito. E trânsito traz o quê? Poluição sonora, poluição, ilha de calor, barulho, mal-estar. Mas tem que movimentar, tem que... Mas tem que pensar como, se não tem via para as pessoas andarem, qual que é a qualidade de vida? Aí beleza, pelo menos dá pra você falar, mas se for um bairro com metrô, o cara vai poder morar um pouquinho mais próximo ao metrô. Pode ser, as pessoas não ligam pra clima de bairro, eu sei. Mas o que acontece é que o cara vai morar numa casa que no dia seguinte ele vira com o mesmo trânsito de uma avenida.
E aí você tem alagamento, você tem mais lixo, você tem lugares que tem pouquíssima preocupação com escoação de água, com tudo que tá rolando. Isso que a gente não tá falando de destruição de patrimônio histórico, de patrimônio cultural, de casas que poderiam ser tombadas, casas que poderiam servir de diversos outros motivos e tudo mais, mas beleza. E aí o verdadeiro ponto, que é o que a gente não fala, existem as regiões mais populosas hoje de São Paulo, são pobres. Vai pra cidade de Tiradentes. Vai pra Capão Redondo. Vai pra Zona Sul. Vai pro Taboão. Vai pro cantinho ali da Zona Leste. A Zona Leste tem gente pra caralho na Zona Leste. Olha como é que é o metrô na Zona Leste. É um lixo. Você acha que o cara que tá no fundão da Zona Leste, ele tá indo morar na Vila Mariana? Você tá louco. Você tá louco. Você tá inventando história na sua cabeça. Pelo contrário. Essa especulação que acontece, e essa é uma parada que se você parar pra estudar, realmente acontece, acaba virando muito mais uma movimentação de pessoas que vão pulando de um bairro pro outro. Esse bairro aqui não tá mais legal. Ele vende o apartamento dele, muda pra um outro apartamento. Ou bota o apartamento antigo pro aluguel e vai morar no outro apartamento. É só você olhar. Olha a movimentação. As mesmas famílias que moravam no centro de São Paulo, eles saem e vão morar na região ou dos Jardins ou vão pro Morumbi. Aí essas regiões já não são mais tão legais agora. Então eles começam a ir pra Vila Mariana. Começam a ir, tem muita gente que foi pro Pacaembu também, aí já não começa a ficar mais tão legal, eles começam a migrar pra outros lugares. E eles vão migrando, eles vão pulando. Olha como tá o Morumbi hoje. Olha como é que tá o Morumbi hoje, mano. Aqui, no Butantã, perto da estação, está desse jeito. A última vez que eu fui, tinha 5 prédios que estavam em obras e um que estava sendo entregue, bem no começo da Raposo, que vive de trânsito. Exatamente, não melhora. Onde era a imprensa oficial vai ser um puta condomínio de luxo. E ali onde era a imprensa oficial na Moca, simplesmente, irmão, não tem como você escoar mais carro lá não, tá? Ali não você não escoa mais carro, não. Ali vai virar um funil gigantesco. Porque eles têm a Radial Leste que anda parada, você tem ali o viaduto ali que dá na Baixa Moca ali, perto do Glicério, que é cheio de assalto, também não dá pra sair mais gente. Então tu vai ter uma bolha de trânsito. Quanto mais gente tu colocar ali, mais assalto você tem. E essa que é a loucura. A verticalização, ela não é um problema. O problema é a verticalização, que ela não vem com uma contrapartida urbanística que seja de qualidade inteligente para suprir aquela região. Que pense nos moradores, que pense no pessoal mais humilde que tá morando lá. Vou dar um exemplo. Você tem colégios que estão aqui na Moca, no Tatuapé, que não tem aluno. Por quê? Porque não tem mais pobre. Porque o pobre foi jogado pra fora. Você vai, olha o Colégio Galixo. Olha as escolas públicas no Tatuapé. A própria escola que minha mãe dava aula. Era uma escola que era gigantesca, que era cheia de aluno. E a escola simplesmente, às vezes, sofre pra ter sala de aula completa. Mas aí, irmão, tu vai olhar pra Zona Leste, pro Fundão da Leste, o Tamir tava falando aqui, tu tem escola que é muito aluno pra pouco professor. E aí, como é que faz? Isso é gentrificação clara. Colégios que antes tinham demandas. Eu tinha amigos meus que estavam sempre que estudavam em colégio público. A gente ia na sede de colégio público, a gente dava rolê com galera de colégio público. Os colégios públicos vazio. Porque não tem mais pobre morando lá. E você fala, não, a verticalização vai trazer mais pobre. Não vai. Ponto. Não vai trazer pobre. Porque não vem com outras demandas. E Minha Casa Minha Vida não circula no mesmo fluxo. Porque pra Minha Casa Minha Vida tem 50 edifícios de luxo. Isso que eu nem vou entrar na seara de quando a gente tava tendo uma máfia aqui no centro de São Paulo de pessoas com dinheiro comprando edifícios do Minha Casa Minha Vida pra transformar em Airbnb, pra pôr pra alugar. E aí você faz o quê? Isso que eu nem vou entrar no outro quesito, que aí já não nem mereço falar. Do cara que compra, eu também não sei se tem uma lei que proíbe isso, mas o cara que compra Minha Casa Minha Vida e depois revende. E o cara bota pra alugar ali, que deve acontecer também bastante. Então assim, a parada que a gente tá falando, assim, não é só da cultura de bairro que tá acabando, né? De você ter barulho de obra o dia inteiro, o fluxo da rua aumentando, você perdendo aquela coisa da vizinhança, você perdendo praça, você perdendo parque, você perdendo as casinhas que tinham vizinho, que tinha bem-estar, jardim, tudo. Você tá perdendo, mano, muita coisa, aumentando muito o trânsito, você não tem no fluxo. E isso não tá tornando a cidade mais acessível. Você virar pra mim e falar assim, a gente vai passar um trator na Vila Mariana inteira, demolir todas as casas e vamos construir um monte de prédio? Mas um monte de pobre vai sair da cidade de Tiradentes, vai morar ali pra chegar mais perto do trabalho? Fala, vambora. Mas isso não vai acontecer. E aí, pra galera que ser feliz aí, que ama verticalização, uma pergunta pra vocês. Por que não tem verticalização
na região dos Jardins. Principalmente nos Jardins ali onde tem as mansões. Fui hoje ali perto da Avenida Brasil. Qual que é o nome daquele bairro? É Jardins, não é? Vamos ver aqui, deixa eu ver no... Ó, eu fui lá hoje na Avenida Brasil. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é a Avenida Brasil, certo? Isso aqui é o Ibirapuera. Tudo isso daqui, ó, é casa. Casa. Você vê sua casa aqui, ó. Ó, sua casa. Jardim Europa, exatamente isso. Jardim Europa. É só casa aqui, ó. Só casa. Casa. Tá vendo que é só casa? Por que não tem verticalização nenhuma aqui? Por que você não passa aqui e não vê mais condomíniozinho baixo? Nem de 3, 4 andares, que nem você vê acontecendo na Moca, que nem você vê acontecendo... Sabe por quê? Porque a galera do Jardim Europa, eles têm uma associação de moradores que é composta por juízes, pelo Dória, por grandes bilionários, por gente rica, que faz um lobby absurdo na prefeitura que proíbe até mesmo de restaurantes serem abertos na região. Ali a gente não fala de verticalização. Ali não pode ter verticalização, porque vai ter obra, vai ter barulho, vai ter gente esquisita, né? Ali não pode ter. Mas no bairro ali que é de classe média baixa e tal, vá, tratora tudo, destrói, arregaça aquele bairro e pau no cu da rapaziada e a galera batendo palma. Não, tu vem aqui nos comentários... Mano, juro por Deus. Tu vem aqui nos comentários, é maluquice. Parece que a galera, mano, não tá morando em outro rolê, mano. Parece que a galera tá morando em outro rolê, assim. Você fala, mano, não pode ser. Tipo, eu lendo os comentários, assim, é maluquice, assim. A galera falando umas doideiras, assim, como se estivesse em Nárnia, mano. Os caras falando, não, pelo menos agora as pessoas vão poder morar na Vila Mariana. Não vão! Quem que tá indo morar na Vila Mariana, pai? Olha o preço do metro quadrado lá, sabe? E assim, é uma maluquice o quanto que a galera é completamente iludida com a parada, velho. Completamente iludida. E assim, o adensamento é importante? É, pô, é importante o adensamento. Verticalização é importante? É importante. Só que assim, sem ter uma política de aumentar a infraestrutura, principalmente de ruas que tem em São Paulo, de fluxo de trânsito, ou de trabalhar um modal melhor, que é o metrô, melhores linhas de ônibus, BRT ou qualquer coisa, cara, a gente tá só piorando o problema. Sabe? Esse é o problema. E é isso, entendeu? É isso. Vai olhar o Pacaembu. O Pacaembu tá sendo verticalizado? Tá sendo adensado o Pacaembu? Não tá. E o Morumbi? Nem o Morumbi que tá um lixo, o Morumbi tá sendo verticalizado. Bem que ninguém ia querer morar naquele lixo daquele lugar. Sabe? Não do jeito que tá sendo nesses outros bairros, mano. E tirando a parte que a Vila Mariana tá fechando uma parte do estabelecimento local, que esse é o ponto. Ó, onde vai acontecer isso daí? Anota também. Rua Pinheiros. Passei hoje na Rua Pinheiros também. Tu passa na Rua Pinheiros, ela já é na metade mais do que era antes. Mas por quê? Um monte de casinha virou prédio. E faz parte, é um lugar muito hypado, a galera que é muito... Pacaembu é bairro de rico? Não, imagina. E aí tu vai ver a Rua Pinheiros, é exatamente isso. Tu constrói um monte de prédio, é uma rua que não cabe saída de carro de lá, não cabe, tipo, mais carro saindo de lá, é uma rua que já é parada. Você já tem a Rebouças ali do lado que já é parada, já tem a Avenida Brasil ali que já é parada. Tu vai enfiando mais gente lá, sabe? Pelo menos ali tem algumas estações de metrô que é importante. Só que acontece, o metro quadrado do aluguel vai aumentando. Vai aumentando. E aí o cara que tinha um restaurante, o cara que tinha um comércio ali do lado, que já tá esganado por imposto do governo, que já tá esganado com o preço do alimento, que já tá esganado com um monte de coisa... O meu irmão, cara, ele já... Pô, um mês que ele dá ruim, acabou, velho. Um mês que a vida dele dá um ruim, com um peidinho errado que ele dá, ele já não pagou aluguel. Ó, acabou. Ele quebra. Por quê? Porque ele já não consegue acompanhar mais o preço do metro quadrado. Isso sem falar que quando você tem um comércio mais popular, a galera que se muda pra aquele bairro não vai nesse comércio mais popular. Prefere ir num restaurante mais hypado, de rede... Ou que tem a Estrela Michelin, essas porra. Então, assim, esse adensamento, essa verticalização que tá acontecendo em São Paulo, ela só traz especulação, joga o pobre mais ainda pra periferia e piora trânsito e piora a qualidade de vida. E vocês batem palma.
O que vai sobrar do Perdizes, o que vai sobrar da Vila Mariana, o que vai sobrar da Moca, o que vai sobrar de Pinheiros, dessa coisa daqui a alguns anos, não vai ser o que fez as pessoas mudarem pra lá. Sabe o que vai acontecer quando essas pessoas virem o que sobrou dos bairros dela? Vão ter que mudar de novo. Vão ter que mudar de novo, meu Deus. E aí tu vai pegar a política de construção de algumas cidades um pouco mais civilizadas, né? Infelizmente vou ter que estar fora do Brasil. Pega Chicago, por exemplo. Chicago, você só pode construir prédios de certos tamanhos se você trouxer algo para uma infraestrutura local. Então, tu vai construir um prédio aqui, tu tem que seguir uma série de regras, é bem chato de regras que você tem que seguir. E aí você tem que fazer o quê? Eu tenho que trazer uma praça, eu tenho que trazer aqui um mall, eu tenho que trazer um espaço para as pessoas poderem ficar aqui. Aquele bairro, aquela região, ela precisa ser beneficiada de algum jeito daquela construção, senão o cara não constrói, ponto. Entendeu? Ponto. Só que aqui não. Aqui o cara especula pra caralho, faz o que ele quer, destrói o bairro e a galera bate palma. E aí quando o bairro foi arregaçado, né? Quando vira um Tatuapé da vida, né? Os caras mudam pro bairro do lado. Não, agora o legal não é mais o Tatuapé, agora o legal é a Anália Franco, agora o legal é a Moca, agora o legal é o Ipiranga. E, pô, mas como é que ficou a estrutura disso daqui? Foda-se como é que ficou esse bairro, não tamo nem aí, pô. Vocês que se fodam morando aí. Pô, o Tatuapé, do horário de pico do Tatuapé é loucura. Tu demora, às vezes, você demora mais tempo dentro do Tatuapé do que fora do Tatuapé. De tanto trânsito que é, de tanto carro que construíram no lugar que não cabia. Eu quero falar com vocês aqui sobre Airbnb. Há uns meses atrás, eu falei sobre como tá rolando uma polêmica do Airbnb na Europa. E continua rolando. E Barcelona está com um discurso muito agressivo contra Airbnb. More Airbnb in my city in 2028. We have decided to ban touristic short-term rentals. Os caras baniram aluguel de curto prazo em Barcelona. In our city, we have applied a rent cap on a long-term rents. Since we have done so, rents have decreased in Barcelona by 9%. We have adopted in Barcelona extraordinary measures to respond to an extraordinary situation. But it's not enough. Housing is today the first source of social inequality across Europe in cities. Our struggle today is to guarantee the right for citizens to stay in our cities. We all need to protect the right of people to stay in their own cities. We need action at all levels because we have a common goal: urgent EU action on housing. No more. Essa é uma treta que a gente nunca vai ter a dimensão do que é lá na Europa, mas aqui é um caso um pouquinho diferente, mas já tá começando a chegar uma ponta disso, tá? Então, primeiro exemplo que eu quero dar pra vocês. Quando a gente tá falando de Airbnb na Europa, a gente não tá falando assim de, o seu Zé tem uma casa que ele botou a casa dele pra alugar no Airbnb. A gente tá falando de empresas multimilionárias que elas compram edifícios inteiros onde moravam pessoas e colocam pro Airbnb. Então, você tinha ali um prédio inteiro de moradores de uma cidade que a partir de determinado momento eles são tirados daquele prédio porque aquele prédio foi deixado para ser uma coisa de Airbnb. Isso acontece em Roma, Florença, Veneza, Paris. E tudo isso daí começou a gerar um problema gigantesco, principalmente quando os árabes começaram a investir cada vez mais nessa parada. Os árabes começaram a investir forte nessa parada. E aí, eles começaram a comprar edifícios, prédios. Isso começou a gerar uma especulação gigantesca em alguns lugares. Então você tinha cidades onde as pessoas conseguiam morar no centro, conseguiam morar próximo a áreas onde tem os trabalhos, eles começaram a ser jogadas cada vez mais longe. Então, por exemplo, o cara que vai fazer uma faculdade, o cara que vai trabalhar no comércio, ele não consegue morar próximo ao trabalho dele, porque onde ele moraria virou um Airbnb. E assim, empresas milionárias entrando disso. Então, quando a gente vai falar, é muito comum o cara falando, mas eu que tenho o meu imóvel não vou poder... O problema não é uma pessoa, o problema é que isso virou um modelo de negócios em alguns lugares, que é quase a indústria hoteleira, só que em forma de Airbnb. Os caras comprarem prédios, comprarem edifícios, comprarem um monte de apartamento. E isso vai tirando as pessoas daquela localização
E aí isso vai gerando outros problemas. Por quê? Quando o turismo vem, e muitas dessas cidades, elas não são únicas e exclusivamente turísticas. A gente tá falando de, tipo assim, muitas dessas cidades têm a maior parte do comércio são de turismo, mas ainda existe uma cidade ali, ainda existem os seus advogados, dentistas, os seus pessoas que trabalham com outras coisas pra lá. E uma cidade turística, ela não pode virar Disneylândia, que é o que tá acontecendo com muitos lugares. E é o ponto que eu vou chegar já já. Mas o que acontece? Tem lá um comércio local. Um comércio local, o cara fala assim, pô, eu posso ser um comércio local para os moradores daqui, ou eu posso ser um comércio de turista. Então, ao invés de abrir um mercadinho, ao invés de abrir uma padaria, ao invés de abrir uma clínica, ao invés de abrir alguma coisa que para um morador local ter o atendimento, vai abrir uma loja para turista, vai abrir uma loja de souvenir, vai abrir uma loja de comida super valorizada. E o cara que come no local, ele vai tendo que... Pô, peraí, então eu comi nessa região, fazia a compra, agora eu tenho que ir mais pra fora. Mais pra fora, mais pra fora. É uma gentrificação cada vez mais agressiva. Outra parada que acontece também, principalmente em Barcelona, Paris, essas outras cidades, é que, pô, Veneza deve ser uma loucura nisso. Os turistas, eles acabam trazendo dificuldades de transporte dentro da própria cidade. Então, eles trazem dinheiro? Pô, trazem dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eles atrapalham fluxo de movimentação, eles atrapalham... Pô, o Times Square, em Nova York, é desesperador. Deus me livre de trabalhar perto do Times Square. Eu fico imaginando como deve ser um inferno você atravessar o Times Square para trabalho. Porque, assim, é tanta gente, é tanta coisa rolando, gente tirando foto, parando, você fala assim, cara, é inabitável esse lugar. Isso atrapalha o fluxo de pessoas. Quando eu fui pra Nova York, tava passando pelo Wall Street, cara, os caras tão puto com o turista, porque o turista fica parando no meio da rua, o cara tá precisando voltar pro trabalho, tem reunião, tem coisa pra fazer. Então o turista, ele acaba atrapalhando um fluxo local daquela cidade de certa forma também. Então a gente tá falando de cidades que não vivem única e exclusivamente de turismo. Nova York não vive única e exclusivamente de turismo, né, gente? Também vive de turismo, mas vivem de outras coisas também. Só que o Airbnb, ele começou a expulsar os moradores pra outros lugares. E aí, isso vai virando um problema para as pessoas que moram lá, porque a cidade vai virando uma Disneylândia. E o que é a Disneylândia? A Disneylândia era uma cidade falsa, né? Pô, um lugar ali que é feito... o New York Times saiu da Times Square. Melhor coisa que faz... Nossa, gente, Deus me livre de trabalhar na Times Square. Gente, vocês não estão entendendo a merda que é a Times Square de lotação de pessoa. É inabitável. Você não consegue sair pra tomar um café e voltar sem demorar meia hora, porque... Atravessar uma rua, às vezes, é um processo de tanta gente que tem. E o que é a Disneylândia que essas cidades estão se tornando? É uma cidade falsa, que vive única e exclusivamente de turista, depende do turista pra tudo, e que ninguém mora lá, ninguém vive lá, ninguém habita lá. É uma cidade que ela não é habitável, é uma cidade para as pessoas se hospedarem e irem embora. E aí isso tem um custo histórico também. Então muitos dos patrimônios históricos que a gente consome... E pô, vamos falar de um valor histórico aqui. Vamos falar, pô, o Coliseu. O Coliseu é um puto lugar histórico. Clássico, tá aí há não sei quantos anos. Eu aposto, porque eu já li isso daí, mas não vou ter um número aqui fácil, que isso eu sei que tem em Veneza também. Que o número de pessoas, o fluxo de pessoas só nesse século deve ter causado mais impacto para esses lugares do que no século passado inteiro. Só em 25 anos... a gente deve ter causado mais impacto pra lá do que em 100 anos passados. Tá virando uma cidade praticamente fantasma. Assim, pô, eu quero ir pra Itália pra ouvir italiano. Pô, dependendo de onde você vai, você não vai ouvir italiano. Você vai ouvir qualquer língua menos italiano. Tô indo pela cultura local. Tá indo pela cultura local ou você tá indo pra Disney? Qual cultura local você tá visitando quando não existe mais uma cultura local? E a gente vai entrar na questão do tipo assim, pô, mas a parada dos Airbnbs, eles... estão lutando contra o monopólio dos hotéis. Pode até ser. Mas assim, existem hotéis de tudo quanto é tipo de preço, de valor, opções mais acessíveis. E talvez o que a gente devia tá lutando não é para tirar os moradores de uma cidade em prol do Airbnb, mas em sim como baratear a estadia turística naquela cidade, ao ponto daquele lugar poder ter pessoas morando e pessoas visitando. Inclusive também um outro ponto importantíssimo. Existem cidades... fui em Veneza. É um inferno de gente. Quantos italianos você trombou lá? Trocando... Que italianinho você viu vivendo a vida assim? Você viu o estilo de vida da Itália? Veneza é a Disneylândia. Veneza não é mais uma cidade. Veneza virou a Disneylândia. O cara que ele tem um comércio dele, que ele recebe cliente, que ele precisa conversar, ele vira e fala assim, pô, não sei se eu quero ficar aqui.
Eu vou pra uma outra cidade, porque não dá pra fazer negócios aqui, porque o turista atrapalha. O turista atrapalha, de certa forma. A gente tá vendo uma outra coisa que vai começar a rolar em algumas cidades da Europa. Isso vai começar a rolar, tá? Que são cidades que vão começar a limitar o número de visitantes que chegam por lá. Ah, aqui estão, por ano, a gente só pode rodar tantos turistas. Porque senão a gente não consegue mais dar conta da infraestrutura. Porque no fim do dia, o dinheiro, apesar do turista gastar na cidade, para quem que esse turista gasta? Não é pro comércio local. E esse dinheiro nem sempre vai ser reinvestido para a estrutura que vai manter aquela cidade de pé. Porque quem acaba sustentando uma cidade é um morador, com seu IPTU, com seu IPVA, com as contas que ele paga, com tudo que ele acaba fazendo. O imposto que o cara tem sobre consumo, sobre produto, ele não acaba pagando para isso. E a gente vai ver o que acaba rolando em muitas dessas cidades. Pô, quantidade de McDonald's que tem, Five Guys, Burger King, Zara. Não é a lojinha do seu Zé, que é o cara que tá ganhando dinheiro, tá enriquecendo, tá contratando. Não, é uma mão de obra sucateada, que tá morando longe pra cacete, que tá se fudendo tudo, e a cidade ela não tá evoluindo, mano. E essas cidades, elas vão ser cada vez mais degradadas, assim. E é uma cidade que ela acaba não tendo nenhum outro tipo de evolução. A própria vida cultural das pessoas acaba sendo atrapalhada pelo turista. E assim, e eu entendo isso. Ó, essas cidades históricas ricas culturalmente estão se transformando em um caos de turismo, cheio de lojinhas e restaurantes de empresas multimilionárias. Exatamente isso. Exatamente esse é o ponto. Não é que a lojinha do seu Zé que tá ganhando dinheiro e tá ficando rico. Não, quem tá ficando rico é uma empresa que às vezes não é nem daquela cidade. E aí você vai ter cidades que vão esvaziar-se. Ou a única função de trabalho do cara é o turismo. Que, também não dá pra uma cidade viver só de turismo, né? É meio loucura. Eu moro em Doha e o idioma não é o árabe, sim o inglês, muita gente fora. É a mesma coisa. Então, assim, eu acho que tem uma questão quando a gente tá falando disso, porque existem e assim, falar, tá com dó de europeu? Não tô com dó de europeu, gente. Eu tô falando de um modelo de negócios que já está chegando aqui no Brasil. O Copan, uma hora vai ter tanta empresa abrindo Airbnb que vai virar uma parada encoberta. A maioria dos apartamentos de casa vão estar com empresas locatárias e quem aluga é porque tem 2 a maioria. Exatamente isso. Pior que algo para ser preservado acaba se deteriorando. Isso também acontece. A gente gosta tanto daquilo, é tipo assim... Esse é um dos maiores erros. Eu gosto da África. Por isso eu vou fazer turismo. Ô, caralho. Eu gosto da África, por isso eu vou fazer turismo. Beleza. Mas foi tanta gente fazer turismo, tanta gente fazer turismo, tanta gente fazer turismo, que a gente começou a poluir a África. Aí você olha... Você gosta tanto assim da África, mas por que você não preserva ela, né? Quando começa a ter aqueles problemas de poluição em Bali. Lembra? É uma parada assim, eu gosto muito dali, mas o fluxo de turista acaba destruindo aquele lugar ao ponto daquele lugar não ser aquilo que você vendeu que era antes. Então você pensa em Itália, você vai pensar em Veneza, Florença, nananana. E quando você vai ver, não, é uns chinês empilhados um em cima do outro tirando selfie. Vai tentar tirar uma foto, não consegue tirar, e você fala assim, qual que é a atração disso? Quanto que é sustentável é isso? E aí o Copan, ele é um pouco disso. O Copan, ele tá virando um edifício de Airbnbs. E as pessoas que moravam lá, famílias que moravam lá de aluguel, o aluguel subiu tanto que as pessoas têm que sair. Existe uma recepção de Airbnb no Copan. Mas existe a parte boa, ali você tem um lugar que era ali na região da República, não no Copan. O Copan sempre foi legal. Mas assim, você tinha famílias humildes morando lá. Mas ali começou a gentrificar, aumentou o aluguel. Aí morar perto do Copan começou a ficar hypado. E aí você vai ver outros prédios que tem ao redor e fala assim, o Copan ficou mais caro, tá com mais comércio, tá mais negócio. Então nosso aluguelzinho aqui que era R$1.000, agora a gente pode cobrar uns 2.000, 2.500, que a galera vai vir pra cá. Aí a família que morava lá não consegue mais pagar, vai pra onde? Vai pra periferia. É gentrificação pura. E aí as famílias que moravam ali, trabalhavam ali, uma região boa, que é no centro, tinham acesso às coisas, param de ter acesso, são jogadas pra periferia, são jogadas pra mais longe, menos qualidade de vida, menos aparelho de educação, de saúde, de lazer, escolas mais lotadas. Vai dar uma olhada como é uma escola de número de alunos em regiões mais centrais e vai dar uma olhada em uma escola de número de alunos na periferia, mais pra fora do centro de São Paulo. Tatuapé tem escolas que não tem lotação máxima de sala de aula. Você anda aqui na Moca, tem escolas que antes era um formigueiro na sede da escola. Você sai agora, sai meia dúzia de gato pingado. Galixo. Quando eu ia tromar meus amigos do Galixo, lotadaço o colégio Galixo. Você cola agora, mano, tem um quarto do que eram os alunos de lá. O MDC,
o Fleming. E aí, você vai pegando lugares que foram feitos assim para as pessoas e eles deixam de ser sobre pessoas, vão se tornando sobre turista. Tipo, o Copan se tornou um lugar de turismo agora, quase. Porque ainda é um lugar legal de você colar. Dá pra reclamar? Pô, não sei o quanto que a gente pode reclamar, porque ainda é, de novo, né? É um lugar que você olha e fala assim, pô, melhorou bastante a qualidade do centro. Mas, por exemplo, no centro de São Paulo já começa a ter isso. Prédios inteiros de estúdios feitos para Airbnb. Não foi feito para pessoas morarem, foram feitos para as pessoas se hospedarem. É um novo tipo de hotel. É que vocês não querem usar o nome certo. E aí, eu acho que existe uma projeção que ela é muito assim... estão querendo tirar o seu direito de você botar a sua propriedade para alugar, viu? Pô, toma cuidado, olha o estado malvadão. Só que não é que é uma pessoa que tá alugando a casinha, não é que são várias pessoas que estão alugando a casinha. A gente tá falando de empresas, de incorporadoras milionárias, comprando prédios e colocando para alugar. Para especular o aluguel do imóvel, para expulsar o morador de lá. Não é o cara que tem 4, 5 apartamentos e bota para alugar. A gente tá falando do cara que tem 100, 200. Teve toda uma polêmica esse ano daqueles retrofits de empresas que estavam comprando retrofits que eram pro Minha Casa Minha Vida pra colocar pro Airbnb, velho. Então assim, o bagulho era feito pra ter uma moradia popular pra você, pobre, poder morar mais perto do centro, ter mais qualidade de vida, pegar um transporte público, sendo destinado pra uma empresa ganhar grana, gentrificando e especulando. O problema não é o Airbnb, o problema é o modelo predatório que cria em cima disso. Cria um modelo predatório, e esse é um modelo muito lucrativo. É que a gente não conversa sobre as extensões desse modelo. A gente não conversa sobre as extensões desse modelo. E aí Barcelona, e não é só Barcelona, né? Barcelona faz isso, Paris faz isso, Nova York faz isso. Toda cidade grande que sofre com o turismo, ele já tá começando a olhar pra isso e falar, a gente vai precisar começar a mexer nisso daqui, porque tá afetando a vida do morador. O morador tá tendo ele tem um podcast do Átila conversando com o urbanista sobre isso, muito bom. É uma consequência muito grande, velho. Quando a gente tá falando de turismo, a gente fala assim, o turismo tá dinheiro pra cidade, o turismo enriquece a cidade, isso aqui. Enriquece quem? Como? Né? Por onde? O que acontece com aquela cidade? Vamos lá. A gente transformou Veneza numa Disneylândia. Vai chegar uma hora que as ruas... tem ruas que... Eu vi, isso é muito triste, assim. Tem ruas que passaram tantas pessoas e você já degradou coisas de lá. Você precisa ter avisos no Coliseu para as pessoas não levarem pedaços do Coliseu para casa. Você tá ligado que é isso? Cara, eu lembro quando eu fui em Paris, eu fui nas catacumbas de Paris. Nas catacumbas de Paris, os caras têm que revistar a galera na saída porque as galera querem levar osso pra casa. O pessoal quer levar osso da catacumba de Paris pra casa. Pensa o inferno que não é ter que revistar turista. Senhora, por favor, deixa essa clavícula aí. Deixa essa cabeça aí. Não pode levar um pedaço do osso pra casa. Você não pode cavar um buraco no Coliseu e tirar uma pedrinha dele. Eu sei que você gosta muito. Não pode, dona Clélia. Deixa aí. Sabe? É um bagulho que é muito complexo. Acho que o turismo no Rio de Janeiro terá uma grande queda depois desse rolê. Gente, o Rio de Janeiro tá em guerra há anos. Se não... O Rio de Janeiro não tá em queda. Falando um bagulho real, assim. O Rio de Janeiro... o problema é que ele nunca tá em alta. Vocês acham que o Rio de Janeiro tem bastante turista. Mas o Rio de Janeiro ele não tem... O Louvre tem mais turista do que o Rio de Janeiro. Tô falando do museu. Se eu não me engano, o Louvre tem mais turista do que o Brasil. Posso estar enganado. Tá? Mas vou chutar o Rio de Janeiro fácil. O Rio de Janeiro tem menos turistas. Passam menos turistas pelo Rio de Janeiro do que passam por uma unidade de museu em Paris. O turismo no Brasil, apesar da gente achar que é muito turístico, uma potência muito grande, o turismo no Brasil ele não é bom, tá? Não é tão grande quanto a gente pensa que é pelo potencial que poderia ser. Então, quando eu tô falando de turismo, a gente não faz ideia o que é turismo. Tá? Quando você vai pra uma cidade... Porque assim, e às vezes a pessoa não tem essa dimensão, velho, do que é uma cidade pura e exclusivamente de turismo, mano. O Louvre na Europa é muito mais fácil acesso que o Rio de Janeiro. É mais fácil de chegar, é mais seguro, você não vai ter medo de dar merda, não vão tentar te dar golpe o tempo todo. Mas enfim, uma cidade que é pura e exclusivamente turística, velho, quando você vai pra uma de verdade assim, você fica até assustado, assim, tipo assim, caralho, quanta gente, mano.
ou a região de Westminster e West End em Londres, cara, é uma gigantesca 25 de março, mano. É uma gigantesca 25 de março. Você não faz ideia a quantidade de pessoa que passa naquele lugar, assim, o que é que rola ali, o caos que é aquilo ali. O dia inteiro, assim, é ruas apinhadas de gente. Apinhadas de gente. Vamos lá. Ó, eu vi um título aqui, não vi esse vídeo ainda, mas o título parece ótimo. Vamos ver aqui o que a gente pode ver aqui, ó. As cidades brasileiras são medíocres. E elas são medíocres porque boa parte da classe política das cidades brasileiras é medíocre também. Agora que eu trabalho na vida pública... É isso, matou. Matou a pau. Matou a pau. Pô, o cara, em uma frase, e já concorda com 100% do seu vídeo, pai. Que isso? Eu cansei de ouvir as pessoas dizendo: eu não vou reformar essa praça porque senão a população vai depredar no dia seguinte. Ou eu não vou fazer uma área de lazer ali porque senão vai virar ponto de droga. E recentemente eu fiz uma publicação em outra rede social falando sobre o Código de Trânsito brasileiro não levar em conta o contexto das periferias brasileiras para criar as normas e leis. E aí eu dei o exemplo de que se não fossem obrigatórias guias, sarjetas e calçadas, a gente conseguiria fazer projetos de urbanização muito mais interessantes sem desconfigurar as nossas periferias. E aí eu li esse comentário: que em Guarulhos foi feito um projeto de urbanização muito interessante em uma favela. Só que no dia seguinte já tinham pichações, já tinham coisas quebradas. Só que as pessoas falam como se fosse a Dona Maria, que mora na casa 238, que saiu da sua casa com um pedaço de pau e começou a quebrar as coisas nos espaços públicos. Ou como se fosse a Débora com o filho dela, que ao invés de passear, decidiram ir pichar as praças novas que a prefeitura fez. Parece que o poder público conseguiu enraizar essa mentalidade na cabeça do brasileiro, onde o próprio cidadão culpa o outro cidadão pela ineficiência do Estado nos lugares. Veja bem, esse caso de Guarulhos... Ó, já vou voltar aqui por causa de Guarulhos, mas vou dar um exemplo pra vocês aqui bizarro. Você tem uma cidade como São Paulo. São Paulo não cabe mais carro. Acho que isso é um consenso. Isso deveria ser uma coisa que a gente precisaria entender. São Paulo não cabe mais carro. São Paulo não cabe mais carro. Não tem onde enfiar mais carro. As ruas não aumentam. Não aumenta as vias. Só que aumenta o número de prédios nas coisas. E o metrô, e eu já vou entrar no ponto do transporte público e das construções, não conseguem dar conta da demanda que as pessoas têm. Então a gente tem metrôs lotados, ônibus lotados. E assim, não cabe mais carro. Qualquer prefeito de São Paulo que tente fazer uma iniciativa que não seja voltada para carros em São Paulo é rechaçado. E aqui eu preciso falar uma parada que, assim, não é uma culpa simplesmente só dos nossos políticos, mas também de que nossos moradores de São Paulo também são bem medíocres. Então, se alguém virar e falar assim, pô, precisamos aqui construir faixas de ônibus mais rápidas. Tá louco. Precisamos aqui construir ciclovias. Precisamos aqui fazer mais espaço para as pessoas andarem em lugares cheios. Então, por exemplo, a Liberdade. Quem já pegou a Liberdade a pé ou de carro sabe que existem lugares da Liberdade que não deveriam passar carros no meio das pessoas. Porque é gente demais para você ter um carro passando no meio. A 25 de março, gente, a 25 de março, se você quiser pegar o seu carro e passar no meio da 25 de março, você pode fazer. No meio da 25 de março. Aquela muvuca ali, ó, Natalzão, tu passa no meio da 25 de março de carro. Uma rua de comércio popular gigantesca e tu passa de carro lá no meio. E por que não pode travar? Porque São Paulo é pra carro. E tu fala assim, ó, a gente vai tentar dar uma segurança maior pras pessoas, a gente vai fechar essa região aqui de tal e tal dia, a gente vai fechar isso daqui pra poder melhorar tal. Cara, isso gera, mano, a Jovem Pan no dia seguinte tá falando o nome de quem tomou essa decisão até não poder parar mais. Então assim, não existem medidas hoje de políticos de São Paulo. O Brás você passa de carro, a Lapa. Então assim, Santa Efigênia, são lugares onde não dá pra você... E, gente, tô falando de São Paulo que eu conheço, tá? Mas não dá pra você meter um carro no meio de uma quantidade de pessoa que é aquilo ali e vai embora, entendeu? Deveria ser fechado, que nem aí... Pô, tem cidade zeca do mundo, assim, que é muito mais subdesenvolvido que o Brasil, que os caras entendem que não dá pra enfiar um carro no meio de aquela quantidade de pessoas. Mas aqui segue caminhão.
É comum você tá na 25, você olha pra trás, tem um caminhão atrás de você, assim, até agora era Dona Maria, agora tem um Scania, né? Metendo a buzina. Esse é um exemplo, né? É o exemplo que a gente tem. Pô, tem lugares em São Paulo que você não consegue atravessar a pé. Você, ó, se eu precisar atravessar isso aqui a pé, qual que é o caminho? Ah, tu tem que ir pra lá, pra subir, pra voltar, pra ir. E assim, eu acho muito louco. Outro dia, tem sempre os malucos, os caras que são, nossa, eu sou super raiz, eu ando super a pé em São Paulo, tal. Pô, cara, não tô falando da tua coragem, do teu peito, da tua capacidade de jovem. Porque além de jovem é burro, né? Jovem burro é normal, né? O que eu tô falando é, numa cidade civilizada, isso é acessível pra senhorinha poder fazer isso. Você poderia ter que andar na sua cidade, você tem que desviar de um mendigo, de um cracudo, de um pedaço de bosta de gente. Sabe, se eu quisesse sair da região ali da Praça da Sé pra ir pra região do Brás, que são regiões que são coladas, eu não deveria me preocupar com uma ponte cheia de mendigo, de cracudo, de lixo na rua. Então, assim, são coisinhas, assim, coisinhazinhas básicas de mobilidade que não tem porque é pensado pra carro. E os políticos fazem o quê? Mais iniciativa de carro. Quer deixar o paulistano feliz? Asfalto. É asfalto. Olha a eleição do Ricardo Nunes na última eleição. O que o Ricardo Nunes fez um ano antes da eleição? Começou a asfaltar São Paulo inteira. E o paulistano burro adora São Paulo. E como é que o político retém a porra do paulistano? Com asfalto. Ah, asfaltamos a rua. Ah, caralho, incrível. Meu prefeito reelege o Ricardo Nunes. Prefeito. Reeleito. Por quê? Porque fez asfalto. Ah, faz o quê? Pô, lá perto da onde eu morava, tem uma rua que chama Rua do Orfanato. Os caras refizeram uma calçada inteira ali. Inteira. A calçada ali já era boa, mas eles refizeram inteira. Pô, ficou ótima. Mas e nas ruas ao redor? Não, porque ali passa menos gente, né? Então não adianta. Então assim, você quer ser eleito, é asfalto. Refazer calçada em lugar que não precisa. Avenida Paulista. Olha as calçadas da Paulista como são lindas sempre. Agora vai no Cambuci. Vai na Aclimação. Vai no Glicério ver como é que tá a calçada. Então assim, e outra. Ó, agora eu vou cravar pra vocês antes de voltar pro vídeo do nosso mano aqui. Existem gráficos que mostram... Eu vou mostrar esse gráfico pra vocês. Porque vocês acham que é achismo meu, tá? Ó, isso aqui não muda, mas é desesperador. Isso aqui é um gráfico de número de estações de metrô na cidade de São Paulo e anos de eleição. Então repara, não tem eleição, ano de eleição. 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 Então, toda e qualquer obra de metrô que fizer perto da sua casa, de onde você mora, tu pode botar aí, ó. Começou a obra, você fala assim, ó, ou vai ficar pronta daqui 4 ou daqui 8 anos. Assim, é de 4, 6 ou 8. É um dos dois. Às vezes eles abrem algumas em eleição de prefeito. Às vezes, tá? Por quê? Porque nos outros anos não importa, porque não vira material de precisamos de mais eleições. Porque não importa se você tem a necessidade de tirar carro da rua, né? Isso que eu tô falando só. Isso assim, se você falar, pô, precisa de um parque, precisa de arborismo, precisa de não sei o quê, o prefeito não se importa, o prefeito se importa com quem vai eleger ele, e o paulistano adora asfalto, adora isso, né? Calçada em lugar que já precisava. Andar na Paulista e falar, nossa, essa calçada da Paulista é linda, né? Vai pra Vila Zelina, vai pra Vila Alpina, vai pro Jardim Grimaldi. Julius, tem dois problemas. Tem a questão de que a segurança pública não foi eficiente e tem a questão de que a prefeitura não fez a manutenção no dia seguinte em que essas depredações aconteceram. A teoria da janela quebrada, que foi aplicada em Nova York, tem muitos problemas. Só que um dos pontos mais interessantes é que a prefeitura de Nova York tinha um problema seríssimo com vandalismo. E foi resolvido com segurança pública e com zeladoria dos espaços. Se uma praça amanhecesse pichada, no dia seguinte a prefeitura estava pintando de volta. Chegou um momento em que os investimentos em segurança pública, educação pública, recreação e manutenção dos espaços públicos bastou para que esses crimes diminuíssem drasticamente. E é exatamente disso que as cidades brasileiras precisam, de políticos que não desistiram do seu ideal. Porque aqui na minha cidade, por exemplo, eu ouço pessoas que vivem na periferia e moram na periferia e são contra obras que seriam extremamente importantes para o aumento da qualidade de vida, porque elas têm essa mentalidade. A culpa não é da população, a culpa é do vândalo, mas a culpa também é da prefeitura que não tem capacidade o suficiente para monitorar os seus espaços públicos. As cidades brasileiras são medíocres e elas... E assim...
existe um problema gigantesco que é isso daí, né? E falta uma educação do que é cidade também pras pessoas. Então, que nem eu falei, pra muita gente, cuidar de uma cidade é fazer asfalto, é tapar buraco. Pra muita gente, construir prédio é bom. Fala, construir o prédio que vai valorizar a região. A pessoa não faz a menor ideia do que é gentrificação, não sabe a menor ideia do que é especulação imobiliária, não sabe a menor ideia do que é trânsito. Pô, tem uma região aqui, eu adoro citar essa região aqui da Moca, que era uma região que era uma paz absurda pra você andar. Tanto que ela era uma alternativa radial leste, que era a Rua da Moca. Tu pegava a Rua da Moca aqui, ó, tu passava por lá, mano, tu ia embora, assim, ó. Pegava trânsito só ali na região do Glicério. Eles começaram a subir tanto prédio, que agora tem trânsito interno no bairro. Então lugares onde não ficavam parado o bairro, ficou parado. Mas enquanto tudo subia, as pessoas batiam palma. Não tinha metrô, não tinha transporte público. E aí, essa deseducação que a gente tem do que é urbanismo, do que é um... Pô, aí, e assim, é tão gritante que a prefeitura, que os políticos, eles vão jogando pra coisa da galera. Que, ó, gente, eu pintei aqui, ó. Arrumei uma calçada aqui, fique feliz. E eu posso falar que tem vários outros lugares que são assim no Brasil inteiro, tá? Um monte de lugar no Brasil que tá assim, que tá terrível. E aí o que a gente tá falando? Começa a criar trânsito, começa a criar problema de segurança no lugar, começa a criar problema de locomoção. Aí depois vai vir o metrô, né? Eu acho que o clássico da gente ter um SUV nas cidades como São Paulo é muito icônico, assim, de uma cidade abarrotada de carro. Aí qual que é a solução que o cara tem? O cara compra um carro grande que é pros outros carros terem medo dele. Entendeu? A gente tem uma deseducação disso gigantesca, mano. E os políticos se aproveitam nisso, né? E aí você vai falar assim, pô, como é que você pode ter uma medida mais rápida de transporte aqui? Sabe? Como é que você pode ter uma ideia das pessoas andarem sem precisar de carro? Como é que você pode desocupar regiões? Como é que você pode fazer para que regiões... como é que você incentiva home office? Como é que você incentiva as pessoas a andarem de metrô? Como é que você melhora a qualidade de vida no metrô? O metrô, pra muita gente, é visto como coisa de pobre, velho. Então, olha que loucura. O cara pega e fala assim, não quero metrô perto da minha casa porque é coisa de pobre, mas quero que meu bairro não tenha trânsito. Eu quero dar o rabo, mas eu quero sentir o grosso entrar. Que isso, velho? Sabe? É muito maluco. O cara pisa em qualquer outra cidade, assim, ó. Fui pra Buenos Aires. Que cidade incrível, Buenos Aires. Nossa, que gostoso andar de Buenos Aires. Tu anda em Buenos Aires, mano, tu vai ver... Pô, é uma calçada que cabe 5 pessoas, uma de mão dada com a outra, velho. Dá pra você andar assim, às vezes. Saca? Tudo as fachadas integradas na rua. Cheio de pracinha. Sabe? Metrozinho... Não é o melhor metrô do mundo, mas um metrôzinho até que competente. Tu vê parque, todo lugar que você vai tem parque, tem praça, tem família com criança no parque, na praça, sabe? É um incentivo a uma cidade, a você respirar a cidade, a você poder andar, transitar. É um outro nível, sabe? Aí você, tô falando, Buenos Aires, tá? País fudido. E aí tu pode ir pra outras cidades do mundo, o cara vai falar, nossa, gostei dali, até mesmo dentro do Brasil, o cara vai pra Curitiba. Já vem um pouco de melhoria de vida. Mas que é isso, assim, acho que falta um pouco dessa educação do que é que gera trânsito, o que gera mal-estar, o que gera lugar cheio. Pô, e as medidas dos políticos são pensadas justamente nessa ignorância da rapaziada, né? O cara é ignorante, o cara não tem a menor ideia do que ele tá falando. O prefeito, o político sabe que fazer aquela medida ali, aquele tapa-buraco, aquela famosa perfumaria, é o que vai resolver a vida dele. E acabou, mano. E acabou, sacou? Isso é uma pena. E aí, reelege o cara, reelege lá o deputado, Não, e assim, isso que eu nem vou falar de vereador que tá discutindo... O vereador tá discutindo banheiro sem gênero. O vereador tá discutindo Israel versus Palestina. O vereador tá discutindo... taxa do Trump. O vereador tinha que estar pensando no problema da cidade. Mas não, tá querendo ser popular, tá debatendo contra comunista na praça, tá lacrando, fazendo um videozinho. E é essa porra daí. E o cara, meu vereador tá indo ali no Largo da Batata debater com um comunista. Velho, vai se fuder, entendeu? É um bagulho de Belém do Pará, pô. O do Belém é muito isso, velho. Pô, Belém é urubu no meio da cidade, é esgoto a céu aberto, é favela, os bagulhos caíram aos pedaços.
Tem que falar, nossa, orgulho de belezense. Não, velho, tivesse orgulho de ser belezense, brigaria contra essa porra, mano. Acho que assim, é diferente você ser preconceituoso com quem é do norte, você ser xenofóbico, é uma coisa que é errada. Outra é você admitir, cara, essa cidade não é maneira não, tá louco. Tu pode falar o que for, mas não é uma cidade boa de se morar não. Eu não gostaria de morar num urubu na frente da minha casa. Esse foi um corte da live que acontece no canal Edson Castro Oficial às terças, às 10 da manhã e domingos, 9 horas da noite. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu!